Om Shanti, Namastê, gratidão, 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 muito feliz de estar na sua companhia. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve para você acompanhar as publicações, participar dos sorteios que eu faço quase toda semana. Vamos lá, vamos fazer o canal crescer, o canal Mônica Bonfilho de Espiritualidade. Hoje eu quero responder as dúvidas que vocês me mandam por e-mail, aqui no YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Primeira pergunta, ó. Mônica, eu namoro um homem casado e eu não consigo me libertar. Geralmente, quando eu olho o mapa da minha cliente ou do meu cliente, geralmente a pessoa, quando eu pergunto qual é o signo dele, geralmente ou está na casa 1, casa 8 e casa 12. Então a casa 8 é a casa dos segredos, dos amores, vidas passadas. Na verdade, casa 1, 8 e 12 tem essas referências de vida passada. Então é muito delicado porque enquanto não terminar esse karma que começou numa vida passada, vocês não vão se desligar. Mas olha, eu não quero ser moralista, pudica nem nada, mesmo e embora eu estude sobre os anjos, quem já passou pelas minhas consultas e atendimentos sabem que eu sou muito tranquila e escuto tudo com a maior cabeça aberta e para mim sempre está tudo bem. Mas o que tiver que se cumprir, vai ser cumprido. E enquanto não resgatar, você não vai conseguir se libertar dessa pessoa. E eventualmente um dia a situação ela se desmancha. E aí você entende que, e geralmente as situações ligadas a vidas passadas, ela tem um apelo sexual muito forte. E um dia, por algum motivo, ela se esvai, ela desgasta e aí você consegue se libertar. Em algumas clientes que fizeram comigo a consulta, elas vivem inclusive um momento angustiante. Uma pessoa que me chamou muito a atenção, e eu falei dela numa novena que eu expliquei, que eu falei em um vídeo sobre oração, ela já estava com a pessoa há 50 anos, gente. Ela não conseguia se libertar. Não é fácil, é como se fosse um vício. E a gente tem que dar nosso apoio e respeito, tá bom? Eu tenho uma coisa curiosa para falar para vocês. Por exemplo, às vezes a menina, a jovem que me procura, é bacana, ela é bonita, ela é inteligente, ela se graduou, fez pós, fez doutorado e viajou e está sozinha, não namora e não conhece ninguém. Só que a mãe se separou, um exemplo, a mãe separou, ela mora com o pai, isso não importa. E você percebe no vídeo, quando eu estou gravando o vídeo com ela, que ela, não é uma jovem de 20 anos que está falando comigo, não é uma jovem de 30. Às vezes eu sinto que quem está na minha frente é uma senhora de 60. Então o que eu queria falar para vocês? Como é que vocês podem calcular a idade energética de vocês? Então, por exemplo, ó, suponhamos que eu tenha 60 e meu filho 40. Então, qual que é a minha idade energética? Eu vou somar 60 com 40, eu tenho 100. Então, a minha idade energética é 50. Embora meu filho tenha 40, a energia dele é de uma pessoa como se tivesse 50. Foi claro? É isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, você mora com a sua mãe tem 60 e você 40. Vocês juntas, vocês somam 100. Então, essa jovem de 40, ela vai estar energeticamente falando tal qual uma pessoa de 50. Em alguns casos, inclusive, eu aconselho a minha cliente, o meu consulente, até mudar e ir para um apartamento e morar sozinha. Eu fiz um atendimento para uma jovem essa semana, duas irmãs, o pai e a mãe. Ela com 43, a irmã com 46, e o pai muito autoritário, muito ditatorial. Inclusive ela brincou comigo, ela falou: Mônica, meu pai é bolsonarista roxo, então tudo leva a crítica, ele critica sobre tudo. Não é que eu estou falando contra o fato dele ser um apaixonado pelo presidente, é que realmente você percebe que uma pessoa da extrema-direita, ela é mais difícil de se lidar, na minha opinião, imagina, não estou querendo ofender ninguém. Então, inclusive na nossa conversa no Skype, eu notava algumas não era brincadeira, é um desfazer dos namorados que ela conheceu. E quando eu via no mapa, o rapaz era gente boa, mas ela acabou desfazendo porque o pai acabou influenciando. Então, faça o cálculo de qual que é a sua idade espiritual ou
idade energética, tá bom? Outra pergunta. Mônica, por que a hora do nascimento é tão importante para fazer o mapa? É a senha. Quando eu tenho a hora do teu nascimento, eu consigo ver com detalhes milimétricos, né? Porque eu consigo ter os graus, eu tenho os decimais. Então, por exemplo, um exemplo, a pessoa fala assim para mim, Mônica, eu acho que eu vou para a Itália, morar na Itália. Com a hora do seu nascimento, eu consigo ver com precisão até o dia que você vai viajar e até se a experiência vai ser boa ou não. Porque, por exemplo, são 60 decimais, né? 59 geralmente. Eu vou para a Itália e você tem lá 0,1, pode ser uma experiência ruim. Mas se ele chega a bater 58 decimais, eu sei que vai ser uma experiência boa. Então, a hora do nascimento, para mim, no mapa, na confecção, é muito importante, tá? Outra pergunta. Mônica, quantos dias uma oferenda pode ficar em casa? Depende muito de casa espiritual para casa espiritual. No candomblé se explica que quanto mais bolor tiver em cima da comida, significa que o orixá recebeu, pelo menos na minha casa, onde eu aprendi, que é a minha casa Keto. Outras pessoas deixam por 3 dias, outras pessoas deixam por 7. Aí depois você pode, com todo carinho, desmanchar a oferenda, colocar num saquinho com muito carinho, colocar no lixo separado. Algumas pessoas pedem para jogar no rio. Eu acho muito complicado isso, porque você acaba poluindo o rio. Antigamente eu explicava para colocar num parque, também eu acho que não é legal, porque pode poluir. Eu acho que o mais indicado é colocar num saquinho ou dentro de um saquinho de papel, você deixa do lado. Eu, quando faço as minhas oferendas, eu até beijo e despeço da minha oferenda e deixava do lado do lixo para ir. É difícil, depende do tamanho da oferenda, é muito difícil você despachar. Eu preciso despachar no rio, é muito difícil achar um rio aqui em São Paulo. Né? Ou quando eu morava em São Paulo, eventualmente eu tinha que ir perto da USP ou lá no Ibirapuera para despachar. É difícil. Então eu acho que todo respeito em desfazer também a gente tem que avaliar, tá bom? Outra pergunta, ó. Isso aqui foi no Facebook. Mônica, onde estavam seus anjos que deixaram a pandemia acontecer? Eu sempre acho bem interessante quando alguém me cobra nesse sentido, né? Me lembra um filho, quando faz algo errado, o pai grita para a mãe, o João, teu filho, que aprontou alguma. Quer dizer, o menino é só meu filho, não é o filho do pai. Então, não é assim. Na verdade, os anjos, eles não têm culpa nenhuma. Ou anjos sendo extensões de Deus, até Deus permitiu a pandemia, por mais estranho que possa soar nos teus ouvidos o que eu estou falando. Na verdade, somos egoístas, mal educados, sujos, analfabetos, culturais, né? Nós temos pouco asseio, nós não respeitamos o próximo. Eu lembro que eu estive na Índia com meu filho, as pessoas tossiam, espirravam na nossa frente sem tampar a mão na boca. Então, acho que falta a sujeira no mundo, os lugares que eu vi, que eu andei, que eu pesquisei. A gente precisa ser mais limpos, organizados, amáveis. E a pandemia veio por quê? Porque se alimentaram de animais silvestres, isso acabou contaminando a carne. Também é uma forma da gente refletir, pensar que a gente pode mudar a nossa consideração alimentar, tá? Mas anjos são extensões de Deus. Portanto, quando vocês me cobram, como é que você deixou como é que os teus anjos puderam fazer isso? Ou quando me cobram, Mônica, os teus anjos, por que os teus anjos não tiram a fome na África? Os meus anjos, eles são imateriais, eles não têm a materialidade. Eles não conseguem colocar 2 cestas básicas nos ombros e levar na África, mas eles podem mudar a tua consciência egoísta e fazer com que você se torne um ser mais solidário, tá bom? Outra pergunta. Isso aqui é bem interessante. Tem uma outra pessoa, uma espiritualista, e também um outro rapaz espiritualizado. Eu vejo muito romantismo para falar da quinta essência, né? Por exemplo, os anjos, eles trafegam pela quinta essência. Quando um dia eu estava dando uma aula, inclusive, sobre espiritismo, na época do Orkut, e eu falei, gente, está me dando um sono tremendo. Eu falei, me dá 5 minutos, eu vou tirar um rápido cochilo e volto para continuar a aula. E deixei um outro rapaz dando aula no meu lugar. Quando eu deito, porque estava pesado os meus olhos, eu me vi num lugar onde houve um abalo, um terremoto,
e todo mundo sujo de terra, eu vi muitos negros falando francês. Quando eu volto, trêmula, né? Eu volto para contar da minha experiência. Uma semana depois teve o terremoto no Haiti. Então, quando eu consigo ter essa visão do Haiti, eu alcancei o quê? A quarta dimensão. Quando você joga um tarô ou tem uma visão, uma vidente olha para você e tem uma visão, ela está trafegando pela quarta dimensão. Portanto, a quinta dimensão seria a capacidade que um ser humano ter de, ao mesmo tempo, conseguir ir para passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Isso não existe, gente. Não sei se estou sendo clara. Imagina, ao mesmo tempo que eu estou gravando aqui, abre uma tela mental onde eu vejo uma vida passada minha e no outro, do lado direito, eu consigo ver uma ação que vai acontecer com o meu futuro. Quem consegue trafegar pela quinta dimensão, inclusive eu vejo esses espiritualistas dizendo como entrar na quinta dimensão. Você é uma pessoa depressiva porque você vive na quinta dimensão. Isso tudo é romantismo. Parem de romantizar algo, basta ir no Google, leia o que é quinta dimensão e você vai entender que são desdobramentos e portas físicas, né, da física quântica, que você conseguiria ter na mesma linha passado, presente e futuro. Quem tem são os anjos, Deus e até os extraterrestres, sim, eles conseguem trafegar pela quinta dimensão, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha aula sobre espiritualidade e eu volto com mais um vídeo. Mônica Bonfilho, namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.